João, Evangelho segundo escreveu João, baixa o fogo para mim um pouco. João, capítulo de número 5. Quero ler com vocês alguns versos. João, capítulo de número 5, verso 1 a 6. Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, ao qual havia 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressequidos, esperando o movimento do quê? Movimento do quê? Das águas. Verso 4, eu queria a tua atenção. Porquanto um anjo descia em um certo tempo, diz comigo, em um certo tempo. Vai mais alto, em um certo tempo. E ele descia de certo tempo ao tanque, e ele tinha incumbência de agitar as águas do tanque. E primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivera. Estava ali um homem que havia há 38 anos se achado enfermo naquela condição. E Jesus vendo, desdeitado. E sabendo que estava nesse estado por muito tempo, disse: você quer ficar são? Verso 7. E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me mete no tanque, mas enquanto eu vou, diz comigo, ele ia. Vale mais alto, ele ia. Dá um toque pelo menos em inglês assim, se arrastando. Que alguém que tem um problema ser coxo, ele não consegue andar e nem correr. Se ele ia se arrastando. Naquela época não tinha nenhuma cadeira de roda. O indivíduo ficava numa cama, e a cama era uma esteira. Então ele ia, mas ia se arrastando. Eu quero, antes de eu pregar, eu liberar uma palavra de Deus este domingo magnífico na casa de Deus. Foi o último dia que setores da sua vida se arrastaram. A partir de hoje, as coisas vão começar a andar sim, em nome de Jesus. Verso de número 8. E disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Levante a mão direita assim, ó. Bata pelo menos em 3 mãos assim. Vai sair daqui hoje andando, meu irmão. Irmãos, essa é uma das histórias biográficas que a gente conhece na íntegra. A história de um coxo, de um paralítico, parado há muitos anos em um tanque, esperando aprove Deus o momento da sua cura. O capítulo de número 5 vai relatar as consequências de grandes magnificências do poder de Deus. E eu adoro esse Deus, porque é um Deus tão poderoso, que o apóstolo Pedro diz em sua carta, capítulo 4, verso 10, que ele é multiforme. Ele não só cura o coxo, ele cura o cego. Ele não cura só o cego, ele cura o mudo. Ele não cura só o mudo, ele cura o casamento. Ele não cura só o casamento, ele cura a autoestima. Ele não cura só as coisas que parecem ser palpáveis e visíveis. Ele é um Deus que entra em setores da nossa vida que ninguém pode entrar. Ele sonda, ele esquadrinha a minha alma. É contundente a expressão do
Se eu for para a profundeza de um oceano, os teus olhos estão lá também. Significa que você serve um Deus que em qualquer circunstância, em qualquer lugar que você esteja, os olhos deles aprontam a te enxergar. E tem uma benevolência. Se você estiver em um lugar de escuridão, se ele olhar para você, a escuridão se torna em dia. Pergunta por quê? Pergunta por quê, pelo amor de Deus? Porque os olhos dele não são como os meus olhos, os seus olhos. Não é cor castanho, não é azul, não é verde, não é preto. A Bíblia diz que os olhos dele é como chama de fogo. Ele clareia lugares. Glória a Deus. O texto diz que Jesus está vindo de uma maratona de encontros proféticos, Aleluia. de encontros de mudança. E de repente uma notícia chega ao ouvido de Jesus. Que notícia é essa? Notícia boa? Notícia ruim? Não, é uma notícia muito boa. Quero que você permaneça todo o tempo com a Bíblia aberta. Peço a você um costume de sempre vir à igreja com a boa caneta. Está atento que Deus tem a falar com você. Capítulo 5, verso 1, o convite é muito bonito. O texto diz: e depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Presta atenção, Jesus vinha de uma maratona de trabalho, ele está começando o seu ministério, e quando ele começa, ele precisa atender muita gente, se influenciar com muita gente, mas de repente o lugar onde ele está, geograficamente, não é o topo, porque o topo é Jerusalém, e Jerusalém significa cidade de paz. O texto diz que de repente uma notícia chega aos seus ouvidos. Que notícia era aquela? Que havia uma festa em Jerusalém. Você precisa entender que o Deus que você serve, o Deus que você adora, não é um Deus só de velório, não é um Deus só de coisas para baixo. Veja que o que vestimos reflete o que nós estamos vivendo na atualidade. Quando alguém morre, qual é o indivíduo que chega num culto fúnebre ou no funerário com uma roupa bem escandalosa? Não, sempre temos no nosso guarda-roupa uma roupa bem discreta, porque isso demonstra pessoas que são tristes. O texto diz que Jesus largou tudo para ir para uma festa. Sabe por que Jesus às vezes não entra na minha casa? Sabe por que Jesus às vezes não entra na minha vida? Porque no dia da angústia, no dia do problema, de vez eu fazer festa, eu me tranco dentro de um quarto e começo a viver o princípio de depressão, princípio de síndrome do pânico. Escute o que eu vim lhe dizer esta noite: sacuda a poeira, levanta a cabeça, faça festa, porque você serve um Deus que gosta de festa. Comece a fazer festa em casa. Comece a fazer festa em todos os setores da sua vida. Às vezes a gente acha que serve um Deus que é totalmente um Deus que não gosta de festa. Se você fizer festa, ele habita aí. Não toca pelo menos os dois assim, mas cara de festa. Mas cara de festa, pelo amor de Deus, Lúcio. Faz uma carinha de festa aí. Você já foi na festa que às vezes tem uns trapisunga que parece que chamaram ele para o céu, obrigado à festa? A festa pode ter 1000 convidados, o trapisunga, ele fica, ela fica ou ele fica no canto da festa com uma cara feia,
Eu vou fazer um carnaval agora. Se ele é o meu cesteiro, eu vou agora fazer um negócio forte agora. Não é dessa festa que eu estou falando não, cabeça. É de outra festa. Festa espiritual. Ser ou ter a alegria de Deus em minha vida. O salmista diz assim: regozijai-vos no Senhor e na força do seu poder. Existe uma grande diferença entre uma festa comum e uma festa para Deus. A festa comum é a base de uma alegria artificial. Uma festa para Deus é uma alegria permanente. Uma festa artificial começa às 9, 10 horas da noite, atravessa a madrugada à base de bebida alcoólica, de prostituição, de droga, e quando é 7 horas da manhã, o indivíduo vai deitar, acorda às 3 horas, com dor de cabeça e doendo todo o corpo. A festa espiritual é diferente. Eu dou glória a Deus, posso até dormir tarde, mas acordo no outro dia bem para glorificar. Ouvi um aleluia. 1 Coríntios capítulo 5, abra a Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler o verso 5 e 8, só a parte do 8 e o 7, perdão. Vou ler o capítulo 5, o verso 7 todo, e o verso 8 só a parte. Aí depois que eu ler isso aqui, se você não fizer festa, não der glória, não falar nada, eu estou parando, estou voltando lá para onde eu vim. Posso ler? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos. Glória a Deus. Eu não faço festa pela porta que ele abre, eu não faço festa pela bebida que eu bebo, pela droga que eu fumo, não. Eu faço festa por Jesus. Essa é a diferença. Veja que é uma ordem imperativa. Se ele nasceu, se eu tive encontro com ele, com Jesus, porquanto façamos festa. E Jesus subiu a Jerusalém porque estava havendo uma. Para de murmurar em casa. Para de brigar no emprego. Para de discutir nos ambientes. Quando as pessoas te tirarem do teu lugar, ou do seu equilíbrio, faça festa. Glorifique a Deus. Exalte a Deus. Porque enquanto você faz festa aqui, o Senhor abre porta no céu para você, em nome de Jesus. Eu escutei algo hoje que isso me marcou. Alguém venceu um período de 5 anos de guerra só cantando, fazendo festa. Se você quiser vencer, cante, faça festa. Capítulo 5 de João, o texto diz que quando Jesus sobe a Jerusalém, ele vai até um tanque, diga comigo, tanque, mais alto, tanque. E o texto diz que o tanque se chamava Betesda, e esse tanque tinha 5 alpenos, 5 colunas, 5 classes de enfermos da época. O texto diz que quando Jesus chega a esse tanque, havia milhares de enfermos, muita gente, cego, coxo, ressequidos de manto. O texto diz que os olhos de Cristo pairam sobre um indivíduo. Eu me perguntei muito tempo sobre isso. Eu prego essa mensagem há muitos anos. Eu pude entender essa manhã, essa grande revelação. Porque eu já falei diversas vezes que a cura não é para todo mundo, é só para alguns, mas a salvação é para todos. E por isso que Jesus não curou todo mundo, Jesus só curou o mundo. Às vezes você está aqui essa noite lutando por uma cura física, mas Deus quer curar a tua alma. Você está procurando uma bênção material e o Senhor já construiu uma bênção espiritual.
si mesmo. É a mesma coisa alguém chegar para você quando você está vivendo um momento difícil e perguntar para você: você quer ajuda? Quer uma mão estendida? É a mesma coisa alguém chegar na tua casa no momento de provação, você sem o gás e o indivíduo perguntar para você: você quer o gás? É isso que Jesus está falando. Ele está sendo irônico. E por que ele está sendo irônico? Ele sabe qual é a necessidade do indivíduo. Ele sabe o que o indivíduo precisa. Mas existe uma coisa espiritual. Eu preciso verbalizar. Eu preciso falar o que eu quero. Porque enquanto eu não falo, isso não se cumpre. O apóstolo Tiago diz em sua carta, dizendo que as minhas palavras têm. Significa que enquanto você não falar, a porta não se abre. Enquanto você falar, a coisa não muda. Então, por favor, essa noite, abra a boca para falar alguma coisa. Para de viver esse cristianismo meio parado, dizendo: Deus sabe o que eu quero, Deus sabe o que eu preciso. Eu acho que eu não vou nem no culto hoje porque Ele sabe o que eu preciso. Eu só vou pedir. Pedir. Bater. A gente sabe de tudo isso e não faz. Olha para mim. Se você ler Marcos, você vai ver a história de um cego. E este cego se chamava, era o Codimão e Bartimeu, porque não era nome próprio. Ele clama. Você conhece a história? Jesus vai ao encontro dele e Jesus faz a mesma pergunta irônica de novo. Peça o que queres que eu te faça. Alguém que não pode ver, claro que ele quer ver. E Jesus disse: pede o que você quer. Porque Jesus estava dizendo: ei, enquanto você não falar com a sua boca, eu não posso fazer. Ele sonda, ele sabe o desejo do meu coração, mas com a boca confessares, isso acontecerá em nome de Jesus. Se você abrir Ezequiel 37, Deus pega um profeta e coloca no meio de um vale. O Senhor disse: pode reviver esses ossos? Ele disse: Senhor, só tu sabes. E o Senhor disse: então abre a tua boca e profetiza. Não era para profetizar em pensamento, não era para profetizar em coração, era para profetizar com a boca. Quando alguém te tira do sério, você consegue ficar quieto? Qual é a primeira reação? Qual é a primeira reação? Falar um monte de besteira, sim ou não? Comece a inverter as coisas. No mundo espiritual é do mesmo jeito. Quando você quer alguma coisa, não basta só querer com o coração ou com a mente. Eu preciso falar. Se você ler comigo Gênesis capítulo 33, verso de número 22, você vai ver a história biográfica de Jacó, um dos 3 homens mais importantes da antiga aliança. O texto diz que ele tem um nome e o seu nome é modificado, sentido para suplantador. E não é um sentido literal do nome dele. Este homem agora é casado, tem filhos, mas ele diz: eu preciso mudar o meu caráter, a minha história, a minha vida precisa ser mudada. E não dá para mudar se eu não tiver um encontro com Deus. O texto diz que ele marca um encontro com Deus. Olha a ousadia. Ele vai ao vale de Jaboque, passa as mulheres, as crianças e todos os seus bens. Olha para mim, adora atenção. E o texto diz que naquele lugar que ele marcou, um anjo do Senhor apareceu. Jacó segurou o anjo e lutou com ele, guerreou com ele. Dá para imaginar guerrear com o próprio Deus? É assim que acontece quando você coloca metas e propósitos e abre a tua boca para verbalizar no momento de adversidade. Você diz assim: Deus, eu quero, eu preciso, e eu estou pedindo para aquele que pode fazer alguma coisa. No meio da briga, da batalha, o anjo que é a teofania de Cristo diz para ele assim: qual é o teu nome? Aí, irmão, é outra ironia, sendo irônico mais uma vez. Será que esse anjo não sabia o nome dele? Será que esse anjo, Deus, não sabia qual era o nome
ele chama o primogênito e ele pega uma pedra e se veste. E o seu pai seco estende a mão e diz assim: quem está aí? Ele disse: é Esaú. Ele se fez por outra pessoa. E o anjo estava dizendo: quem é você? Porque eu só posso abençoar se você assumir sua identidade. Eu só posso te abençoar se você assumir a sua identidade. Quem é você? Porque enquanto você se vestir de várias identidades, de várias pessoas, eu não posso te abençoar. Então decide quem é você. Porque quando você decidir quem é você, aí eu abençoo você. Muda a tua história, muda a tua vida. O evangelista Adrielson disse que no terceiro semana do feto, uma das primeiras coisas que é formada é a sua identidade. O problema de alguns de nós é que nós passamos a vida inteira titubeando na identidade espiritual, mas o mundo disso tudo é que Jesus é aquele que provoca, dizendo assim: chega de viver na falsa identidade, eu quero ver a tua identidade original. Levante sua mão direita, só quem pode, quem está entendendo essa palavra, me dê um único glória para alegrar o coração de Deus. Ele sabe, Fabiano, o que nós queremos. Ele sabe qual é a nossa necessidade. Mas eu preciso Analisar. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Vou dar um exemplo pedagógico claro para você entender. A Manuela tem 1 ano e pouco. Ela não sabe falar. A única coisa que ela sabe falar é papai. E a criança, quando é pequena, às vezes ela começa a chorar muito porque está doendo alguma coisa. E quem é pai e mãe sabe que a maior agonia é essa. Às vezes você dá um remédio e o remédio demora a fazer efeito. E às vezes pode ser uma cólica, uma dor em algum lugar. E a maior agonia é que você pega a criança e você olha para ela e diz assim: meu amor, onde está doendo? Porque ela não sabe. Mas quando a criança começa a falar, quando dói, a primeira coisa que ela diz é: mamãe, está doendo a barriga, a cabeça. Mas o pai e a mãe sabem que a criança ainda não falando, ela chora de dor. Não lembro nada. Às vezes você não consegue falar. Às vezes a coisa está tão apertada, tão difícil, que não dá para falar, não dá para sair uma palavra. Mas o teu pai conhece o teu choro, as tuas lágrimas. Eu contei aqui há 3 semanas atrás, uma quinta-feira, e eu vou contar de novo. A aula foi uma consulta com as meninas, eu fui, estacionei o carro, no estacionamento distante. E quando eu cheguei no médico, elas já tinham entrado no consultório imediato. E era no setor onde todas as salas atendiam a pediatra. E era um monte de crianças chorando. Dá para imaginar como é que estava lá. E eu sentei. E era um que chora, outro que chora, outro que chora. E eu comecei a ficar desesperado. Aonde elas, que saco elas estão? Aonde elas estão? E de repente, eu escutei o choro da Manuela dentro da sala. No meio de um monte de choro, eu consegui identificar que aquele choro era o choro da minha filha. E eu quero dizer para você: você pode estar no meio de milhões e milhões de pessoas. Quando você chora, quando você geme, Deus conhece as suas lágrimas. Texto diz que Jesus olha para o homem, e o homem, a informação é que o anjo descia de tempo para fazer o quê? Olha para mim, eu termino já a mensagem. É isso. Já descansou. Este homem viveu 38 anos de enfermidade, à beira de um tanque, esperando o milagre. O milagre dependia de um anjo que agitasse as águas.
percebeu que não é o seu secretismo que vai operar milagre? Não é a sua mente mística que vai operar milagre? Não é o anjo que vai operar milagre? Não é o tanto que você ora que vai operar milagre? Não é o tanto que você jejua que vai operar milagre? Porque algumas pessoas dizem assim: olha, essa porta se abriu porque eu orei muito. Peraí, mérito é de Deus ou é seu? Olha, eu fui tanto à igreja que Deus salvou minha família. O mérito é seu ou de Deus? É porque do jeito que você fala parece que o mérito é seu. O texto diz que esse homem dependia de um anjo para que o anjo movimentasse as águas. E olha para mim, Deus não precisa de anjo para te abençoar. Pastor, como assim? A Bíblia diz que os anjos são mensageiros de Deus, que servem para auxiliar a minha vida, me proteger. Mas quando Deus quer me abençoar, Ele deixa anjos de lá e diz assim: eu próprio vou abençoar a vida dela. Tem igreja que eu vou pregar pelo Brasil, eu passo 40, 50 minutos falando de Jesus, Jesus, Jesus. Ninguém dá um glória, ninguém dá um aleluia. Eu faço de propósito. Daqui a pouquinho eu digo assim: tem um anjo entrando no meio da igreja. Parece que o anjo traz fogo, irmão. Jesus é o fogo, aleluia. Toca ali nos igrejas assim, tá de graça, rapaz. Pergunta por que o anjo balançava as águas. Pergunta? Porque a água era parada. Só gosto do tipo de Água parada ela vem, rapaz. O seu problema é que você está esperando de um lugar que não sai nada. Você está esperando de alguém que é uma pessoa, é um setor parado. O anjo descia, movimentava, e o primeiro que mergulhava era o quê? Era o quê? Mas se eu falar uma loucura, você acredita? Sim ou não? Esse homem não precisava de cura. Falar de novo, vocês estão olhando para cá. Eu não gosto desse cara que vocês estão olhando assim. Eu estou acabando de falar que aquele homem não precisava de cura. Isso, Márcio, é isso que eu quero escutar. Pergunta por quê, pelo amor de Deus. Semana de domingo que vem você tem. Olha para mim. Aquele tanque não estava, irmão Sérgio, reunido só enfermos, sim ou não? Mas eram enfermos físicos, sim ou não? Aquele homem não precisava de uma cura física. Ele precisava era de perdão. Ele não era aleijado porque nasceu assim. Ele não era aleijado porque houve um acidente com ele. Ele se tornou aleijado por causa de um pecado. prova. Ah, meu Deus! Aleluia! Fala logo! Não achei! Estou embora, todo mundo deu um glória até agora. Glória! Olha para mim. A promessa é que quando Jesus nascesse, era para curar o enfermo ou para perdoar os pecados? Perdoar os pecados. Vamos todo mundo ler na Bíblia. Vamos todo mundo. Vocês não perderam o costume, não, né? Então presta bem calmo, tem que falar, pelo amor de Deus. Mateus capítulo 1, vamos lá. Para que Jesus veio? Não foi tirar o pecado? Vamos ler aqui para você ver. Ó. Mateus 1, 21. Olha o que diz.
E darás à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Até aí normal, sim ou não? Sim. Volte agora a João 5. Eu estou afirmando e deixando contundente que aquele indivíduo, o problema que ele tinha nas pernas atrofiadas, impossibilitadas de se locomover, não era um acidente, não era algo, não, era o pecado. E por isso que Jesus chegou no meio de tanta gente e disse: no meio de tanta gente, só um precisa de perdão, o resto precisa de cura física. Eliseu e a esposa vieram cultuar com a gente hoje. Você acredita nisso? Se o Eliseu ficar em pé e dando glória, prova isso aqui. Jesus disse o que para o indivíduo? Toma a tua cama. Toma a tua cama. Ó, você para de entregar minha. Ela já para de entregar minha mensagem. Já estão fuçando aí, estão encontrando a revelação. Jesus disse: toma a tua cama. Por que ele falou com tanta autoridade? Pergunta por quê? Ele veio para perdoar pecado. E só ele pode dar autoridade para o indivíduo andar sem pecado. Eu vou ler 2 textos, tá bom? Se você não entender isso aqui, você para, pelo amor de Deus. Capítulo 5 de João, verso 14. Jesus encontrou o ex-aleijado aonde? No templo. Olha o que Jesus vai falar. Você dá glória nesse negócio aqui, hein? João 5, 14 e 15. Olha o que diz. E depois Jesus entrou no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda algo pior. O problema não foi qualquer, ele andava aleijado porque era pecador. E quando você é pecador e encontra com Jesus, tudo que estava parado começa a andar. Levante as suas mãos para o alto. Levante as suas mãos para o alto. Feche os teus 2 olhos. E pelo menos por 30 segundos abra a boca para dar glória a Deus. Porque esta noite Jesus vai ter um encontro com você. A sua vida que estava estagnada, parada, hoje Deus está dizendo: vai andar, vai andar, vai andar, vai andar. Abaixo da câmara da cena. Jesus curou ele e perdoou ele, sim ou não? Sim. Jesus mandou ele para algum lugar? Claro que mandou. Pega a tua cama, mas diz para ele: anda para onde você quiser. Sim ou não? Para onde ele foi? Para onde ele foi? Pergunta por quê? Porque que alguém que é perdoado de seus pecados é grato. Eu já orei por gente que foi curada de câncer, tumor no pescoço. Eu já orei por gente com câncer na próstata. Eu já orei por muita gente que foram curados. Eu já orei por casamento. Eu já orei por filho em TI. De milhares de gente que eu orei, poucas delas se firmaram na igreja. Mas quando a pessoa que entrou na igreja e se sentiu perdoada por Deus, ela permanece na igreja. Não é a cura física que vai fazer você ficar na igreja, é o perdão de Deus. Vou dizer isso de novo: é o perdão de Deus, é o perdão de Deus. Bata pelo menos em 3 pontos assim: receba perdão de Deus em nome de Jesus. 3, eu termino.
miserável, 38 anos, é que ele viveu dependendo dos outros pegar ele no colo. Vai abrir um Porque quando você pega um cadeirante para se locomover de um lado para o outro, você pega ele literalmente louco. Então, para alguém jogar ele no tanque, tinha que pegar ele louco. Ele estava dizendo: eu estou esperando alguém me pegar no colo e me jogar. Entendeu? Nada. É esse já na alma? Tem mais de fundo. Toca pelo menos assim, um devagarzinho, assim, não entendeu nada. Mas tudo na vida tem que te pegar no colo para você fazer. Pastor, mas só estava de férias. Mas Jesus não estava. Ele é o dono da igreja. Ele rastejava e ficava esperando alguém pegar ele no colo. Jesus olhou para ele e disse assim: isso é expressão minha, conjectura minha, porque é expressão muito íntima de Jesus. Está agitado a entender isso. Jesus olha para ele e diz assim: rapaz, toma a tua cama e anda. Põe esse cabelo aqui. Jesus estava dizendo: deixa de ser mole, rapaz. Deixa de ser um crente qualquer. Deixa de ser esse crente da pisuga, que é colinho sempre. Jesus está dizendo: eu não vou te pegar no colo, não. Você levanta E anda. e pega a cama no colo você. Pegando o quê? Jesus não podia dizer: olha para mim, como vai pregar tempo de língua. Glória a Deus! Jesus não podia dizer bem assim: ó, levanta e anda. Isso não, Reginaldo. Mas por que Jesus deixou bem detalhado? Levanta e anda, mas toma a tua cama e vai com ela. Não pode pensar que as pessoas participam. É só assim. Porque você tem que pensar como a Bíblia pensa, rapaz. Fique quieto. Rápido! Grita bem alto, por quê? Mais alto. Não posso sentar. Quanto tempo ele viveu naquela cama? Quem era a companheira dele? Quem segurou as lágrimas dele? Como é que aquela miséria terminou, cara? No bairro e na região ele era conhecido como o aleijado da. Jesus disse: levanta e toma a tua cama. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que o pecado batesse na porta dele, era para ele olhar para a cama e dizer: eu não posso voltar para esse lugar mais. Glória a Deus. Por isso que depois que eu vi Jesus, que ele nunca vai tirar as velhas amizades de perto de você, nunca vai tirar a antiga discoteca que você ia, nunca vai tirar nada disso, sempre vai estar lá, para toda vez você olhar e dizer assim: eu estou olhando para ela, mas não volto nunca mais para esse lugar, não volto nunca mais. Fique em pé. Eu? A decisão é minha ou é sua? Eu queria tanto que Jesus tirasse a cama. Não, a cama é tua. É lembrancinha, vai pôr o chaveiro. Você foi. Toda vez que eu entro na Osaka, eu posso passar 1000 vezes, mano. Tem dia que eu passo para 10 vezes naquela Osaka ali. Todas as três que eu não acreditei. Toda vez, quando 10 vezes eu passar para essa igreja começou ali. Se eu for na Queixas, tem as com 30 vezes essa igreja começou ali naquela casa, depois foi naquele salão. E nunca vai sair dali. Porque existem coisas que precisam ser como a cama, são lembranças, tanto boas como ruins. Sabe aquele lugar que você caiu, aquele lugar que você tropeçou, aquele lugar, nunca vai sair de lá, vai continuar
podia viver em casa.